Olá, aqui é Camila mais uma vez com Vozes Negras, está no ar. Hoje eu não estou sozinha, eu tenho uma convidada e eu vou dizer quem é ela. Ela chama Aline Tafner. Eu a conheci num trabalho temporário que eu fiz no Sesc Por Mim, na Vila Mariana. E foi um encontro muito bacana. A Aline foi a pessoa que me acolheu naquele momento que eu cheguei de paraquedas completamente, sem saber o que seria e como seria. E fizemos uma parceria de trabalho muito importante, porque a Aline me colocou num lugar ali de igual para igual. Estamos no mesmo trabalho, estamos no mesmo lugar, independente das nossas funções. E eu me lembro até hoje que houve um encontro para falar a respeito de mulheres negras, sobre negritude no Sesc, e ali rolou uma outra parceria e uma outra identidade entre nós, assim. Estamos falando de nós e para nós. Depois eu acabei saindo do Sesc, ela permanece lá até hoje, mas no Sesc Campo Limpo. E ao longo desses anos, já tem 4 anos isso, nós tivemos algumas trocas, inclusive falando a respeito de negro, de negritude, africanidades. E eu trago ela hoje aqui para conversar com a gente no Vozes Negras. Aline, muito obrigada por aceitar esse convite e de estar aqui com a gente. É um prazer muito grande ter você aqui. Obrigada a você, Camila, de me convidar. Falar sobre negritude é sempre um lugar importante e eu fico muito feliz e honrada de estar aqui falando sobre isso. Ai, obrigada. Eu vou iniciar esse bate-papo, que não chega nem a ser uma entrevista, é mais um bate-papo mesmo. A Aline escreveu uma monografia e o nome dela é O Corpo e a Identidade Negra, o resgate da ancestralidade afro-brasileira através da dança. Aline, a primeira pergunta que eu tenho para fazer a respeito dessa tese é: como foi para você entrar em contato com esse resgate ancestral, mesmo que teórico? Eu acho que esse trabalho teórico, ele é resultado de uma experiência que não é teórica, que foi na carne mesmo. Mesmo porque era um pré-requisito do trabalho que eu falasse sobre alguma coisa que dissesse a respeito da minha pessoa, da minha vida, da minha trajetória. Então, esse trabalho ele surge de uma história minha, em que eu, mulher negra, sou filha de uma mulher branca com um homem negro que não assumiu essa gravidez e não esteve ao lado da minha mãe. E a minha mãe minha mãe durante anos trabalhou como empregada doméstica e eu cresci na casa dos patrões da minha mãe, morando lá com a minha mãe até os 27 anos da minha vida. E então assim, eu fui criada por uma mulher branca que trabalhava para brancos. E assim, desde pequena eu me via negra, mas eu achava que negritude dizia respeito a um tom de pele, ao cabelo. E aí quando eu entro no Sesc, eu começo a entrar em contato com diversas manifestações da cultura afro-brasileira e eu começo a entender que ser negro vai além disso. Você é herdeiro de uma carga cultural, simbólica, enorme, né? E você carrega tanto aspectos potentes, positivos, como você carrega também aspectos mais pesados de uma história que foi de violência mesmo. E aí, no Sesc, eu começo a ver outros corpos negros e começo a entender o meu corpo, que até então eu tinha uma série de questões achando que o meu corpo ele era errado, que tinham aspectos que não eram valorizados. E aí eu vejo, por exemplo, um grupo de mulheres dançando samba de roda e eu entendo o meu corpo, eu entendo a forma do meu corpo. E eu entendo, sei lá, o meu ombro largo, a minha coxa, a minha bunda, e eu falo assim, eu sou como elas, não tem nada errado comigo. E aí numa outra ocasião eu vi uma oficina de dança dos orixás, e era uma oficina que por coincidência só tinham mulheres, brancas e negras. Mas eu observando essa dança, eu vi que os corpos negros se mexem diferente dos corpos brancos. E aí eu fui viver essa experiência de fazer a dança afro
entendi um pouco como aquilo mexia comigo. E aí, quando eu me vejo nesse lugar de ter que fazer uma dissertação dentro de um curso de especialização que falava sobre salutogênese, como a gente mantém e equilibra a nossa saúde, tendo que falar de uma perspectiva pessoal, eu só pensei nesse lugar como uma saída para mim, possível. Então foi daí que surgiu esse trabalho. E como isso mexeu internamente em você? Olha, eu nunca tinha parado para pesquisar sobre esses assuntos da negritude, né? Porque é isso, eu acho que eu nasci como mulher negra há muito pouco tempo. Então eu tô nessa pesquisa, né, ainda. Então foi uma oportunidade muito, muito bacana de poder me debruçar e destinar um tempo e uma energia para isso. Eu sou psicóloga e o meu enfoque nesse trabalho foi pensar do ponto de vista da saúde psíquica e emocional, né? De homens e mulheres negras que são violentados diariamente pelo racismo e, além disso, carregam uma carga ancestral de vivências de violência. Então, eu, que até um certo tempo da minha vida achava que eu não tinha sofrido racismo quando eu era adolescente, criança, eu comecei a puxar pela memória uma série de episódios, assim, e uma série de falas, e você fala, caramba, e aí bate aquela coisa lá dentro de você, sabe? Sim. E você fala, ok, também tenho que olhar para isso, também tenho que cuidar dessas feridas, e aí como que você cura isso tudo, né? E eu acho que uma das formas de você curar é você olhar para a potência de tudo isso. Então você olhar para a potência do seu cabelo, olhar para a potência do seu corpo, do movimento que o seu corpo faz. Eu acho que tem esse fator curador, assim, sabe? De ressignificar o olhar. De ressignificar e de reintegrar partes suas que talvez estivessem dissociadas, dispersas ali. E aí você vai fazendo com que tudo faça sentido, né? E você é aquilo tudo. Como se fosse uma colcha de retalhos, né? Tá tudo fragmentado. Exatamente. E aí você, como você mesmo disse, vai reintegrando, né? Tem um livro da Bianca Santana que eu acho fenomenal, que chama Quando Eu Me Descobri Negra. E na contracapa tá escrito, eu tenho 30 anos, mas me descobri negra nos últimos 10. E aí você pensa, quer dizer, foi 20 anos sem saber que eu sou negra, sendo, né? Então, eu pergunto, não é nem uma pergunta, é mais um completar a frase de quando me descobri negra. Eu acho que quando eu me descobri negra, eu acho que foi uma alegria, assim, porque você vive uma vida achando que você tá deslocada, você tá fora do lugar, sabe? Então, quando você se descobre negra, você descobre, mesmo que seja muito difícil você descobrir, hoje eu tô numa missão de tentar descobrir a história da minha família, né? Porque é isso, a gente não tem o nome do navio que trouxe os nossos ancestrais para o Brasil, né? Mesmo porque os nossos ancestrais chegam aqui e têm os nomes modificados. Então, para a gente perseguir essa nossa origem é muito difícil. Então, por mais que eu não saiba exatamente de onde eu vim, mas eu ter ali um campo simbólico do qual eu pertenço, é um chão muito importante para eu fincar as minhas raízes e continuar a crescer, né? Porque senão você cresce num território muito movediço, assim, e é muito difícil você se instituir numa personalidade, numa subjetividade forte, se você também está nessa base fragilizada. Então, por mais que eu não saiba de onde exatamente eu vim, os meus ancestrais vieram, eu sei que eu pertenço àquele campo. Sim. Então isso já me dá outra estrutura para continuar crescendo. Sim. Aline, o que eu ia perguntar para você é assim, você tem as duas origens, né? O branco e o negro. E aí eu quero saber aonde está o seu corpo. Você assume as suas origens negras agora, muito recentemente, mas você sempre assumiu esse outro lado branco? Que lugar o seu corpo ocupa? Ou ele é dividido? Ou como que é isso? Tem um não lugar? Ou tem um lugar? Como que é? É curioso você perguntar isso, porque eu nunca parei para pensar nisso exatamente. Mas eu acho que antes de me entender negra,
eu me entendia como descendente de nordestinos, porque minha mãe e meu pai, eles são nordestinos. Então, quando você fala no corpo branco, pra mim eu penso no corpo nordestino. Então, pra mim não é dissociado, assim. Pra mim assumo, tenho muito orgulho, eu até me identifico com, eu acho que com alguns arquétipos aí da mulher alagoana e tudo mais. Acho, inclusive, pesquisando sobre essas minhas origens, né, sentei com a minha mãe outro dia e aí peguei, puxei ela pela memória, né, de avô, bisavô, e aí até onde ela se lembra, todos os meus bisavós, tataravós estavam ali na mesma terra onde ela nasceu. Então, é uma ligação com aquela terra que eu sempre tive e que hoje, sabendo de tudo isso, eu entendo que realmente de lá que vieram as minhas raízes, assim. Então, eu acho que eu cheguei na tataravó e desde ela todo mundo estava ali, sabe? Então, eu tenho essa relação muito forte com esse corpo e com essa cultura nordestina. Isso eu tenho mesmo, assim. Agora, esse corpo branco, é isso, assim, porque eu acho que a minha mãe sendo branca, eu não sei se minha mãe se vê como branca. Nossa! Porque minha mãe é nordestina. Nordestina eu acho que é uma identidade muito afirmada. Agora, branca, eu acho que eu nunca vi minha mãe se colocando nesse lugar, assim, sabe? Então não é uma questão pra mim, nunca foi. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, nessa diferenciação entre um corpo branco e um corpo nordestino negro. Quantas variantes tem no mesmo corpo e de um mesmo lugar, assim, né? Pois é. Gente, olha, vou ter que chamar alguém pra falar disso também. Aline, deixa eu te falar uma coisa, pensando numa coisa assim mais macro, mais ampla, mais Brasil, assim. Você acredita que o povo negro brasileiro já foi liberto? Ah, sem dúvida que não, né? A gente não foi liberto. Eu acho que a luta, ela é diária. Acho que a gente não foi liberto. E sinceramente, não sei quanto tempo vai demorar pra gente se libertar de fato. Eu encaro que, eu acho que a gente tem hoje um cenário, talvez, em que a gente possa mais abertamente lutar e ter uma série de iniciativas. A gente vive numa era em que a comunicação autônoma ela está muito possível. Então os grupos estão se articulando, e estão falando, e estão criando, desde iniciativas coletivas como iniciativas individuais. E isso faz com que eu acho que nós negros nos reconheçamos uns nos outros e também nos façamos fortes, assim, para continuar essa luta, mas a gente está muito longe ainda. E eu acho que a resistência para que a gente não se liberte é muito grande. Então eu acho que ainda tem bastante luta pela frente. Agora, quando você fala que a resistência ela é grande, você acredita que essa resistência ela more única e exclusivamente nos não negros? Não. Acho que não, porque o racismo ele não tá só nos não negros. É muito cruel o processo do racismo. E foi por isso também que eu fiz esse trabalho, e fiz o trabalho com esse enfoque, né? Até de pensar as marcas psíquicas que o racismo traz para pessoas negras. Porque é isso, você se pega mutilando o seu corpo sem se dar conta de que você está fazendo isso. Você se pega negando as suas origens, ou negando as origens de quem veio antes de você, a cultura de quem veio antes de você, a religião de quem veio antes de você, e você não se dá conta que isso é racismo, né? Então, eu não acho que a resistência seja só dos não negros. Mesmo porque eu acho que existe uma ideia que eu acho que é muito perversa, de que se você negar a sua negritude, você se torna um não negro. E não, isso não é verdade, isso nunca vai ser verdade. E as pessoas não se dão conta disso. De que por mais que elas se mutilem, por mais que elas mexam no corpo delas, elas nunca vão ser vistas pelos não negros como não negras. Eu acho que isso é muito importante para você se dar conta, por mais difícil. A gente sabe o quanto é difícil você se dar conta disso. Mas é muito mais cruel você viver uma vida se negando,
do que viver uma vida aceitando toda essa carga e lutando, né? Para ser aceito, para ser, enfim, afirmado, ter um lugar. Né? Sim. Eu queria saber de você assim, eu percebo em você aquela palavra que a gente sempre usa, que está na moda agora, que é o empoderamento, né? Você é uma mulher negra empoderada. Você tem propriedade do que você fala, você tem certeza do que você fala, você não vacila, você não titubeia, você não fica... Não, você sabe exatamente o que você quer, para onde você vai, de onde você veio. Tem uma definição ali na sua fala e na sua postura com começo, meio e não fim, porque tem uma trajetória longa ainda, né? Por que eu estou perguntando isso, trazendo isso? Porque, tal como você, minha mãe também foi empregada doméstica. E eu também trabalhei junto com ela nessa casa, porque houve um momento onde ela ficou doente. E se ela parasse de trabalhar, a gente ia embora daquela casa dos fundos que a gente morava. Então, para que os patrões não soubessem, eu fazia o trabalho. Então, quando eles chegavam, ela assumia ali, né? E isso não me deu um empoderamento, muito pelo contrário. Embora eles nos tratassem super bem, aquele discurso clássico de você é da família e tudo mais, que a gente sabe que é, pelo menos eu acredito que é uma grande falácia, mentira, havia por parte deles também um grande estranhamento, porque, mas como assim? Ela é doméstica, mas ela é inteligente, ela é articulada, ela é bem resolvida, era um desencaixe na mente deles, assim. Mas na minha mente, naquele momento, eu me sentia muito mal e muito inferior. Embora a necessidade me fazia estar naquele lugar. Então, quando eu passo por essa trajetória, não tem empoderamento, não tem certezas, não tem valorização, muito pelo contrário, assim. E isso é uma coisa de um processo também recente, de me descobrir negra, de me empoderar, de valorizar as potências e tudo que tem de positivo dentro dessa cultura, né? E eu queria saber se você passou por isso. Como foi essa questão e essa relação com a sua mãe dentro dessa profissão e tudo isso? Eu acho que essa história de você ser da família é uma outra perversidade muito grande, né? Eu vivi cenas nessa família, vivendo nessa casa, que me deixavam muito em conflito, desde pequena. Porque eu não sei como foi a sua trajetória, mas a minha... houve todo um esforço para me afastar da minha mãe e me trazer para dentro da casa grande, digamos, né? Então, chegou um determinado momento, por exemplo, que eu dormia no quarto de empregada com a minha mãe, e aí chegou-se o momento em que a patroa da minha mãe achou que eu deveria dormir nos quartos em cima, junto com ela, e não mais com a minha mãe. Então, ceia de Natal, a minha mãe estava na cozinha, servindo a comida e eu estava na mesa da sala de jantar com a família. Então eu vi aquelas cenas, desde pequena eu tinha um incômodo. E eu lembro que eu falava assim, eu quero ficar na cozinha com a minha mãe. Mas eu não me deixava. Eu falava assim, não, você tem que ficar aqui, né? Então, eu cresci, eu acho que talvez o que tenha me dado esse start, não sei. Eu cresci acreditando que eu era da família. Por conta de todo esse processo. Uhum. Mesmo que tivesse esse desconforto, de falar, poxa, mas ou a minha mãe devia estar aqui comigo, ou eu devia estar lá com a minha mãe, né? Mas eu cresci vivendo uma série de, sabe assim, você ir para restaurante chique, e viajar, e tendo uma série de coisas que a minha mãe não me acompanhava, mas eu ia junto, né? E aí eu cresci com essa ilusão. E aí, conforme o tempo foi passando, eu fui me dando conta de que não era bem assim. Eu fui tendo alguns estranhamentos, como por exemplo, você falou da sua mãe, que ela doente, você tinha que fazer o trabalho dela, né? Eu fui me dando conta de que talvez, num processo que talvez eles não tivessem consciência, mas de que talvez eles estivessem me preparando para assumir o lugar da minha mãe, né? Eles me pagaram escola particular. Quando eu fui tirar carta também, eu percebi que teve um momento ali do tipo, você vai tirar carta para ser minha motorista, né? Então eu percebi isso, assim, que eu tava meio que sendo preparada para assumir um lugar. E aí remete para mim, eu acho que de verdade, assim,
o trabalho de empregados domésticos hoje, eu acho que eles são um caminho direto para o período da escravidão. Assim. A maneira como as famílias se relacionam com os empregados domésticos e ainda empregados que dormem no emprego é direto. É porque a noção de propriedade, você é dono daquele funcionário, né, daquele empregado. E você faz ele trabalhar muito mais do que 8 horas. Ele está à sua disposição literalmente. Integralmente, assim. E cúmulos, assim, da minha mãe trabalhar o dia inteiro. E ela tá sentada 9 horas da noite vendo jornal, novela. E aí chega alguém e fala assim, eu queria tanto um ovinho frito que só você sabe fazer. E aí conforme eu fui crescendo, e eu fui vendo aquilo, eu falava assim, gente, isso tá errado. Como você não faz um ovo frito? Minha mãe acordou cedo, trabalhou o dia inteiro, né? Então foi esse o meu processo, assim, de me pegar ali na adolescência, e eu acho que é talvez um pouco além da adolescência, né, quando eu vou para a universidade, e aí eu lembro que eu pensava uma coisa assim, se vocês queriam que eu continuasse o caminho da minha mãe, vocês não deveriam ter me dado estudo. Se vocês me deram essas oportunidades que eu dei, aqui ó, tô pensando autônomo e tô achando que isso aqui tá errado, né? Então, foi isso que me fez desconectar. E aí, qual foi um processo, eu acho que muito difícil, foi fazer minha mãe se desconectar. Porque minha mãe, ela estava total identificada nesse papel de que eu sou da família. Você acredita no papel do negro na sociedade como político, revolucionário e ativista? Ou seja, você acha que todo negro, uma vez que ganha consciência do seu lugar no mundo, ele precisa ter esse papel? Eu acho que existe um papel que ele é manifesto, assim, né? As pessoas que abertamente entram nesses embates e nessas lutas, mas eu acho que existe um lugar que não é necessariamente manifesto. E aí eu acho que, até retomando o que a gente estava falando aqui em off, eu acho que só o fato da gente existir, da gente adentrar determinados espaços, eu acho que não tem como a gente não passar por um corpo político. Assim como uma mulher trans, assim como, enfim, uma mulher lésbica, você andar em determinados lugares, entrar em determinados espaços, você é automaticamente colocado ali. Por mais que você não tenha consciência e por mais que você talvez não tenha essa luta muito aberta, muito declarada, assim, mas você é um corpo político. E você tá carregando política para onde você tá andando. Ai, que incrível. Obrigada, Aline. Valeu. Foi incrível, papo maravilhoso. Obrigada pela oportunidade. Valeu. Galera, é isso. Fechamos aqui com mais um Vozes Negras. Sigam no Instagram, Vozes_Negras. E é isso. Deem sua opinião, compartilhem, discordem. O Vozes Negras está aí no ar, aberto para todos vocês. Valeu, até uma próxima.